Boa tarde, amigos da TV Com. Estamos de volta ao vivo para mais uma edição do programa CDL TV, realizado pelo setor de comunicação da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Semanalmente estamos aqui para debater temas de interesse da comunidade, vamos falar de economia, vamos falar de direito com os nossos convidados de hoje, que eu apresento a partir de agora. Advogado Daniel Haddad volta ao programa para conversar conosco, participar dos nossos debates, das nossas informações, e também o gerente regional do SEBRAE, o Paulo Sérgio Françosi, nosso convidado mais uma vez também, vão estar conosco até às 6h30 da tarde. Ao meu lado também, o presidente da CDL Santos Praia, comentarista do programa, Nicolau Miguel Obeide. Quero convidar você também a participar, interagir com os nossos convidados. O WhatsApp está aí à sua disposição, 78053326, e o telefone fixo 3289-9495. Participe, encaminhe perguntas aos convidados e concorra a par de ingressos para o Cine Roxy, sempre com uma grande programação. Cine Roxy, o nosso grande amigo, o Toninho Campos. Completar nossos convidados. Daniel, bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Zé. Obrigado, Nicolau, mais uma vez pelo convite. Vai ser realmente muito proveitoso mais uma vez. E o Paulo Sérgio Françosi também. Paulo, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Zé, Nicolau, Daniel, um prazer estar aqui com vocês para discutir temas importantes e responder as perguntas dos telespectadores. Sem dúvida. Vamos trabalhar aqui com o nosso projeto de comunicação, né, Nicolau? Avançando semanalmente, é sempre um prazer estar aqui e uma boa tarde para você. Boa tarde aos nossos telespectadores, boa tarde, Daniel, Paulo. Obrigado por ter aceito o nosso convite, ter vindo aí ao nosso programa semanal. E vamos aí debater, falar sobre o SEBRAE, vamos falar um pouquinho também da fatalidade, né, acontecida em Santos. Então vamos aí discutir alguns temas. Não tem como a gente ficar longe dessa discussão, dessa repercussão, né? Um incêndio começou quinta-feira, digamos algo inusitado aqui que teve várias consequências, né, Daniel? E não parou ainda, né? Acabei de passar pela área, ainda tem alguma fumaça, óbvio que está menor, mas ainda tem um fogo grande. E a população fica alarmada, né? Porque qualquer barulho estranho já, olha, será que explodiu um outro tanque, os boatos aparecendo? Esse que é o fator principal, né, Daniel? Esse, eu acho que era o que eu até gostaria de discutir, até comentamos, né, sobre Sem dúvida. Que realmente são os boatos, né? As redes sociais, elas vieram para somar e agregar, mas infelizmente elas têm esse lado negativo, né? Que as pessoas, não sei qual é o prazer, essa boataria. Eu acho que quando você tem uma boataria, uma brincadeira, alguma coisa saudável no sentido de ter uma sátira, né? Inteligente principalmente, tudo bem, mas nesse sentido, pessoas alarmadas, porque vai explodir, porque vai acontecer isso. E até eu gostaria, até você como advogado, eu gostaria até de discutirmos aqui o assunto em relação a isso criminalmente, né? Quais são as implicações que as pessoas que fazem isso possam ter. As pessoas têm que ter muito cuidado, né? Porque muitas vezes pode até partir por um lado de brincadeira, de até com aquelas montagens, por exemplo, que estão fazendo com as fotos do prefeito. Aí é um campo mais da brincadeira. Parece que começou a caminhar para um outro engraçado, campo, né? que tem inclusive a sua graça. Muito engraçado. Agora parece que alguns boatos, algumas brincadeiras ou não, começaram a ir para o outro lado, realmente de alarmar, de dizer que tem substâncias químicas, dizendo que vai ter chuva ácida, dizendo que vai ter explosões em série. Então depende da seriedade ou não. Se isso for criado realmente com o intuito de simplesmente dar um alarme na população, de assustar a população, isso realmente chega até a ser repreendido pelo direito. Inclusive, poderia ser considerado uma contravenção penal, diferente do que falou o secretário, o Alexandre de Moraes, secretário de Justiça. Ele disse que ia mandar a polícia investigar isso e que as pessoas iam ser presas. Não é tanto assim também. Talvez ele tenha falado isso, mas com o intuito de inibir, de dissuadir as pessoas a fazerem isso. Mas a falta de respeito, né, Daniel? Eu acho que também o respeito humano, o respeito pela... Nós temos a Santos, é uma região de bastante idosos, né, Zé? Isso. Muita gente de idade aqui em Santos, e as pessoas, elas têm uma tendência... Eu fui criado, eu também já estou com alguma idade, mas eu sempre, desde criança, ouvi falar que a Ilha Barnabé, se explodisse, acabaria com Santos. Eu acho que vocês já ouviram falar isso, né? É verdade. O Zé também, que já está ali na mesma idade que eu, já ouviu falar isso.
Estou quase lá na cidade. 10 anos não são nada, né, de diferença. Mas... Está na margem de erro da pesquisa. Margem de erro do Ibope, ó. Você é mais velho que ele para a margem de erro do Ibope. Não, mas sério, eu acho que o Paulo também já ouviu falar, que se Santos, você já deve ter ouvido falar que Santos, se a ilha explodir, acabaria com Santos. Então, sempre tivemos isso, esse folclore, né? Porque isso aí é meio folclórico. E aí acontece um fato desse, pessoas com mais idade, até minha mãe, 83 anos, ou pessoas na madrugada de sábado para domingo, a minha sogra ligou para casa 2 horas da manhã, apavorada, porque falaram que tinha um tanque com benzeno que estava prestes a explodir, ia ter chuva ácida, ia ter contaminação, isso ia gerar câncer nas pessoas, etc. Então, isso tirou da onde? Tirou tudo da rede social. Então, isso, da rede social e também do WhatsApp. Do WhatsApp as pessoas também. Têm que ter um pouco de com áudio, tem até áudio. Não tem nada engraçado nisso, exatamente. Né? Mas o que eu penso é assim, porque esse estouro tão generalizado. Paulo, você recebeu alguma mensagem dessa alarmista? Antes da gente já estar nesse tema das empresas, acho que todo mundo recebeu, né? E o que é estranho é que pessoas até muito instruídas se deixam levar por isso, multiplicam essa corrente. Tem que tomar muito cuidado. Mas você também chegou a receber? Recebi. Que tipo de mensagens catastróficas você recebeu? Acho que, próximamente, eu não dou muito ibope, né, mas acho que foi mais ou menos essa do benzeno. Eu estava numa festa de família e o comentário estava sendo esse na roda, e eu falei assim, inclusive recebi uma mensagem dessa assim, passa para mim, eu não vou passar porque isso é fofoca. É lógico. E chuva ácida. Eu senti que não fazia sentido. Porque só quando você está diante de uma crise é que você percebe a vontade que você tem para resolver aquilo. Ninguém fica diante de uma crise pensando em outras coisas. Você pensa em resolver aquilo. Se você não consegue resolver, de buscar apoio de quem pode resolver. Então eu achei que quando vem um boato desse falar, eu acho que isso é mais um boato. Né? Então acho que a gente tem que discernir muito aonde está o boato e aonde está a vontade das pessoas que querem resolver. Eu acho que nesse caso, nesse infortúnio que a gente teve, eu acho que todos que estavam ali queriam resolver e a gente não pode, eu acho até que uma dedicação especial da cidade em si é com os bombeiros, né? Acho que a cidade tem que... Sem dúvida. Tem que ir lá na costa, o conselheiro também tem um bombeiro e fazer uma homenagem a esses heróis. Eu tenho informações de que os bombeiros estão realmente exaustos, estão arrebentados. Vieram bombeiros não só de Santos, bombeiro de Paulínia, bombeiro de São Paulo, vieram bombeiros de todos os locais. Fala em bombeiros, então, só voltando a esse tema, até para esclarecer quem recebeu, a gente sabe que isso não tem fundamento. Hoje uma colega de trabalho minha, como eu trabalho na rádio de manhã, claro, a gente tem o jornalismo sempre em funcionamento, ela falou, Zé, como é que está a questão do incêndio? Que meu namorado acabou de receber um áudio do comandante dos bombeiros dizendo que a cidade vai ser evacuada, que até hoje tem esse tipo de coisa, porque as pessoas são muito suscetíveis à teoria da conspiração, né? Parece que as pessoas têm tendência a acreditar, só eu sei isso, eu vou avisar, vou salvar o mundo, né? Aquela coisa meio de Lone Ranger, assim, de, herói solitário. Mas, gente, vamos devagar, né? Agora eu pergunto ao Daniel, como advogado, a internet, ela hoje começa a punir os crimes, começa a identificar os crimes, né? O crescimento da internet é muito grande, é algo recente. E como é que está o direito em relação a esse tipo de manifestação, até a parte das injúrias? Por exemplo, você sabe de algum caso que alguém foi punido por tentar alarmar? Tem alguma tipificação criminal? Parece que nem isso está muito definido ainda, né? Teve uma certa evolução, sem dúvida, nos últimos anos, principalmente com o Marco Civil da Internet e com uma lei que tem um nome curioso, que é chamada Lei Carolina Dickmann, que foi aquele caso quando invadiram o celular dela, divulgaram algumas fotos e foi aprovado na sequência uma lei, mas a lei de invasão de dispositivo. Então, invadir um dispositivo, um hacker, por exemplo, mas não pune, por exemplo, essa questão de divulgar um alarma. Essa questão, ela cai na lei de contravenções penais. Então, olha só, não chega a ser um crime, mas uma contravenção penal. Por isso que o secretário exagerou, falando que as pessoas iam ser presas, que a polícia ia investigar. Primeiro que a polícia, isso chega a ter uma gravidade, mas numa escala de gravidade, a polícia tem outras coisas, inclusive, para investigar no próprio caso. Como, por exemplo, se o incêndio foi criminoso, quem causou. Então, até dentro da situação, tem coisas mais importantes. E uma contravenção penal não leva à cadeia. Ela é uma infração de
pequeníssimo, é muito baixo o potencial. Então não sequer é considerado um crime. Então, se a gente pegar a lei de contravenção penal, no artigo 41 está lá, provocar alarma, provocar pânico, mas naquela época, na década de 40, sequer existia qualquer meio de comunicação em massa, assim como a internet, muito longe de existir. E é a lei que é aplicada até hoje. Então, o próprio Código Penal, uma lei antiga que passa por várias reformas, mas especificamente com relação à internet não tem nada. E quem sabe isso não seja um primeiro passo, né? Como a Carolina Dickmann deu o primeiro passo na lei de proteção das imagens invadidas, talvez esse seja algo para se pensar realmente. Agora, Nicolau, você que trabalha com tecnologia, porque hoje você tem como identificar as máquinas de onde surgiram, né? É muito complicado você chegar à fonte disso via identificação de IP e tudo mais. Como é que essas pessoas fazem para se manter no anonimato? Porque eu vou dar um exemplo para você. Não só esse caso. No início do ano, agora recentemente, houve um boato muito grande do confisco da poupança por parte do governo federal. Isso teve um custo, né? Nos meses de janeiro e fevereiro, de uma sangria de 7 bilhões de reais da poupança, o que impacta a construção civil, que é justamente o direcionamento, a destinação desses recursos. Quer dizer, isso é muito sério e muito grave também. Mas retomando a pergunta, por meio de identificação de IP, até onde pode-se chegar uma investigação desse tipo? Dá para chegar, as empresas têm, e a polícia técnica especializada, hoje existe, né, uma polícia disso, ela chega pelo IP, toda conexão ela tem um IP, está conectado ou a um roteador, que esse roteador é identificado o IP, vamos supor, estou conectado aqui pela TV, então eles vão chegar aqui, aí aqui vai ter que ser alguém, aqui dentro vai ter que, foi alguém que vai ter que se investigar. Aqui com certeza foi a nossa produtora Laís Moraes. Com certeza, o Fernando provavelmente, né? Mas... quando é um 3G, quando é um 3G, se for o 3G do celular, é mais fácil ainda, porque aí identifica pela operadora que também gera um IP. Então, todas essas empresas de telefonia, como as empresas que fornecem internet, por exemplo, você vai ter internet aqui ou pela Vivo, ou pela NET, ou Embratel, né? Essas empresas que fornecem residencial ou comercial, você localiza, chega até o local. Por isso que às vezes em Lan House, hoje as pessoas não têm cumprido muito essa legislação, mas existe uma legislação, quando você vai em Lan House ou Cybercafé, você tem que identificar, quando você dá a senha, você tem que saber quem é. Só que hoje em dia ninguém faz mais isso. Só que aquele estabelecimento ele pode ser incriminado. Eu acho que até o Daniel é mais avaliado para falar do que eu a respeito da implicação que isso pode gerar, né, Daniel? Sim, sem dúvida. Existe essa obrigatoriedade de identificação do usuário da máquina, quando é computador coletivo. E há um risco para o estabelecimento, porque se ele não identificar, ele é que é responsabilizado. Exatamente, você assume a responsabilidade. Exatamente. Agora colocando o Paulo na conversa, que é muito comum, o consumidor, no caso do consumidor, eu vou colocar a pergunta dentro da sua área, que é o seguinte, recebe muito e-mail falso às vezes, você está com uma dívida aqui, você recebe e-mail da Receita Federal, você está sendo executado, você está recebendo uma multa. A empresa também sofre esse tipo de comunicação? Você tem registro disso? A empresa pode ser atingida por isso também? Sim, e nós temos um caso muito fácil de ver, que é a nova modalidade do MEI, né, do microempreendedor individual. Por muitas vezes a pessoa, quando faz o cadastro do microempreendedor individual, ela recebe na sua casa, no seu e-mail, os boletos, associação X, Y, né, várias associações. Então é sempre importante que dele ter a informação que o microempreendedor não é obrigatório a pagar nenhuma sindicato, instituição, nenhuma associação para isso. Ele pode fazer isso se ele achar por bem, se ele identificar que ele queira participar de uma CDL, de uma associação. De alguns boletos, que eu estou falando que eu já recebi vários deles, essas entidades nem existem. Nem existem, não, a maioria não existe, né? Elas nem existem. Eu acho que a pessoa, antes de pagar qualquer boleto de qualquer sindicato, qualquer associação, ela tem que entrar em contato, ver se aquilo existe, aí se ela se interessar, que nem você falou. Inclusive agora, nesse exato momento, as pessoas estão recebendo, nesse mês agora de abril, o carnê lá do microempreendedor individual, né? E foi identificado que alguns podem ser falsos. Né? Ele é falso do ponto de vista que ele não contribui para a aposentadoria da pessoa, não contribui para o tesouro, ele contribui para alguma organização, para alguma instituição. Né? E agora, então é muito importante, se o nosso ouvinte receber
esse boleto, receber qualquer informação de pagar alguma instituição, entre em contato conosco, para a gente poder dar toda a orientação possível. Mas no caso tem os sindicatos das empresas, aí já tem uma contribuição obrigatória? Essa contribuição, no caso não do MEI, mas de uma empresa. Mas é sempre importante procurar o seu contador também, né? Porque muitas vezes ele pode ser obrigado ou não, né? Muitas vezes ele recebe, aquela instituição tem o interesse de tê-lo como associado, mas muitas vezes ele não tem a necessidade para isso. Então vai da vontade dele de querer fazer parte daquela associação, daquele sindicato, e aí sim o contador dele é uma pessoa indicada para dar essa orientação. No caso do MEI, do microempreendedor individual, nós, Sebrae, temos toda a capacidade de dar a orientação, porque a gente sabe quando um carnê, por exemplo, do MEI que está sendo entregue nesse momento é falso ou verdadeiro, e essas instituições, como bem dito, a maioria nem existe, né? Exatamente. Apareceu você falou em CDL, apareceu uma época, alguns anos atrás, um monte de gente aqui em Santos recebendo uns boletos CDL Brasil. Então não era nosso CDL Santos, Santos Praia, era simplesmente CDL Brasil e ninguém localizava o endereço, nem identificava. E teve gente que pagou. E o pior é que você paga e não tem como... Não tem nem onde recorrer. Recorrer e nem como estornar isso aí, porque você não consegue. Como existem vários golpes de internet, esse daí é um deles que é do boleto, é o golpe do boleto. Então as pessoas têm que estar atentas mesmo. A aposentadoria tem muitos golpes também. A pessoa recebe correspondências afirmando que ela tem direito a uma aposentadoria e na verdade... aqui tem essa... então você tem direito a tanto, você tem direito a 50 mil. Então você paga 10 mil, né? Exatamente. Pô, peraí. Então, muito cuidado com isso. Porque é o culto as entidades de boa-fé, né? Tem que realmente multiplicar esses conceitos, né? Porque o culto à má-fé no país é muito grande, né? Muito denso. Que não deixa de estar ligado com tudo isso que foi falado até agora, né? Da mídia social, divulgando informações não verdadeiras, né? Na verdade, tudo engloba num pacote só, né? É verdade. Aí tem o Sebrae, no caso, se você é empresário, quer se tornar empreendedor, já é empreendedor, não falta central de informações permanente para você, né? Bom, tem uma pergunta aqui do Richard Moraes, do Boqueirão. Ele pergunta o seguinte: isso não seria um vírus ou uma agência de telemarketing penitenciária? Pode ter origem de algum presídio? Porque tem essa coisa também, né? O pessoal liga. Existe essa empresa no Sebrae, Paulo? Não existe. Telemarketing penitenciário. São oportunidades de mercado, mas acho que a Haddad tem mais. Você é um empreendedor, então, são empreendedores. Agora, para fechar essa questão do incêndio, Você responder a pergunta aí? Pois não. Não, olha, ele acabou de dar uma ideia, porque o sistema prisional, como ele não corrige, poderia ser instalado, por exemplo, para os presidiários trabalharem mais seriamente, né? Inclusive como remissão de pena. Agora, pode ser um golpe realmente de celulares infiltrados em presídios, quando há uma ligação ou quando há uma mensagem, pode ser golpe de pessoas que criam contas com documentos falsos, e às vezes mandam um boleto igual e só muda o código de barra, e quando faz o pagamento desse código de barra, o dinheiro, ao invés de ir para a conta da empresa, cai numa outra conta. Inclusive existe um vírus de computador que faz isso, um vírus muito específico, que uma vez que a pessoa esteja contaminada e ela faça uma compra virtual e baixe um boleto, esse boleto automaticamente muda o código. Então o nome vai estar tudo igual ao da loja, só que o código de barra vai estar diferente. Então tem muito cuidado também. Vai para a conta. Exatamente. Daquela conta que eles direcionaram, que é a conta falsa. Então o espectador tem toda a razão. Pode sim ter as duas, não só, mas também pode ter as duas situações. Mas eu achei engraçado foi a expressão, né, Paulo? Telemarketing penitenciário. Telemarketing penitenciário. Ainda não. Aposto que você não tinha ouvido falar essa expressão ainda, né, Paulo? Não tive, mas sempre que a gente fala, né? Aguçar o olhar para as oportunidades, né? Eu acredito que nesse momento muitos empresários, muitos empreendedores estão olhando até para esse caso do incêndio da Alemoa como uma oportunidade de mercado. Quer dizer, é uma catástrofe, todos nós sabemos disso, mas há uma oportunidade de mercado para a prestação de serviços e venda de bens, né? A gente vê algumas imagens em que as pessoas têm os botes com as espumas, né? Estão usando o bote em cima da espuma. Então ali, para quem já trabalha nesse ambiente de segurança, com certeza tem muita atividade que pode ser ofertada ali como consultoria, prestação de serviço desses equipamentos de incêndio, de venda, até de criação de novos produtos para atender esse segmento. Então acho que sempre... a experiência que adquire, né?
é sempre assim, aguçar o olhar para aquilo que está em nossa volta, seja do lado que seja a Copa do Mundo que chega numa região, como também um acidente, né? Eu acho que sempre é o lado empreendedor das pessoas. Né? Eu vou até comentar com a palavra da moda hoje, né? As pessoas têm que ter um olhar e expertise para esse tipo de coisa. Né? Hoje está muito na moda falar expertise. Por isso que eu falo, com o acidente que teve lá em Santa Maria, muita coisa mudou da questão do laudo. Tem uma lei municipal hoje, É. aqui em Santos, né? O prefeito Paulo Alexandre achou uma lei que todas as discotecas, boates de Santos têm que ter, né? câmeras de monitoramento em todos os ambientes para qualquer esclarecimento. Então, tudo por causa da questão da boate Kiss, né? E agora, qual é o ensinamento que se traz desse episódio do incêndio da Ultracargo, Daniel? O que você acha que... Porque, de repente, claro, acho que na vida tudo você tem que... de repente, você tem a parte ponderável, faz parte do planejamento de qualquer tipo de ação, mas sempre tem o fator imponderável que tem que ser minimizado. Qual a grande lição que fica? Sem dúvida, tem que ser tirada a lição disso. Não foi algo... Isso é algo impensável. Nós temos países no mundo com muito menos estrutura que o Brasil, cidades com muito menos estrutura que Santos, e que não aconteceu o que aconteceu aqui. Países que são exportadores de petróleo, inclusive, que têm uma condição econômica e de estrutura muito inferior, e não acontece esse tipo de coisa. Então, alguma coisa está muito errada nisso. Deve sim ser tomadas algumas atitudes, até precipitado a gente falar, sem uma análise profunda, mas não é admissível o que aconteceu. Não se pode considerar um incêndio dessa proporção numa ilha. A gente está numa ilha, não pode esquecer disso. Então, praticamente o único acesso à cidade de Santos ficou fechado, já que o outro acesso é por São Vicente, que seria imigrantes. A saída do mar por balsa, ontem alagou a ponta da praia, então não prevendo um cenário caótico. Mas Anchieta com o incêndio e a ponta da praia alagada, Santos ficou ilhado. É verdade. Literalmente ilhado, né? Porque a ilha de São Vicente existe, mas só por São Vicente dá para sair. Então, realmente, não dá para admitir uma situação dessa. Agora, uma coisa nós temos que admitir que Santos, a mão de Deus está sobre Santos, né? Porque tivemos o acidente do avião no meio de um bairro residencial, em agosto. Não tivemos uma vítima sequer, a não ser os tripulantes do avião, que decidiu na morte do Eduardo Campos, né? E desta vez também um acidente de proporções grandes, graças a Deus não tivemos uma morte sequer. Então, realmente, eu acho que pelo menos nesse lado nós temos que olhar o lado do copo cheio, né? Não o copo vazio. Vamos olhar o que de bom também podemos aproveitar e tirar desse fato. Ok. Bom, a Marisa Gomes Negro, presidente da CDL Bertioga, ela quer parabenizar o presidente da CDL, Nicolau, está cumprimentando você pelo programa e mandar um grande abraço para o nosso grande parceiro Paulo Françosi, gerente do Sebrae, que não mede esforço para apoiar os empresários, em especial as entidades que os representam. Marisa Gomes Negro, presidente da CDL, fazendo esse agradecimento a ambos aí. Obrigado. A Marisa é uma grande parceira, vice-presidente da federação e sempre amiga, pessoal, e realmente uma pessoa muito dedicada à CDL, né? Ela tem aquela feeling de CDL, que é aquilo que eu sempre falo, há muitos anos na frente da CDL Bertioga. Realmente um grande beijo para você e que bom você estar assistindo o nosso programa. Estou contente também de saber que a Marisa está ouvindo, mandar um abraço para ela, porque a Marisa é daquelas empresárias e liderança na sua cidade em Bertioga que sempre busca o melhor para o seu empresário, para o seu colega, né? Ela sempre está ali batalhando. Acho que é a segunda vez no ano que ela já foi lá no Sebrae conversar comigo, conversar com a equipe, levando projetos lá. Temos alguns projetos já agendados em Bertioga, com vitrinismo, normas e procedimentos para salões de beleza. Tem alguns projetos já padronizados para a gente desenvolver lá em Bertioga, e tudo por conta da Marisa, que é uma grande empresária, uma grande lutadora lá na cidade. Obrigado, Marisa. Bom, vamos para o nosso primeiro break, né? Primeiro e único break aqui do programa de hoje. Daqui a pouco vamos falar sobre o Sebrae. A gente está comentando aqui fora do ar e um pouco também no programa sobre o desejo de empreender de muita gente, né? Está crescendo o número de pessoas que querem empreender, mas não basta só querer. Você vai ter muitas pedras, muitos espinhos no caminho, muitos deles podem ser evitados com a orientação do Sebrae. É disso que a gente vai falar daqui a pouquinho do trabalho do Sebrae. Vamos falar sobre economia, direito do consumidor também com o Daniel Haddad. O CDL TV para e volta já já.
Os anos 50 foram uma época de enorme efervescência. A fundação do primeiro CDL no Rio de Janeiro foi o embrião, que acabou vingando e deu início ao grandioso movimento lojista. Em meados da década de 60, num destes almoços dos lojistas no Rio de Janeiro, surgiu a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que teve como seu primeiro nome Clube de Diretores Lojistas do Brasil. Na mesma época, os clubes municipais começaram a proliferar-se nas principais capitais. O sistema CNDL é constituído pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, as FCDLs nos estados e na esfera municipal pelas CDLs. Em 1996, os clubes de diretores lojistas passaram a ser denominados Câmaras de Dirigentes Lojistas. Podemos destacar algumas bandeiras de luta da CNDL. A reforma tributária, a reforma trabalhista, o não à redução da jornada de trabalho, a regulamentação dos shoppings, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e a idealização da Frente Parlamentar Mista do Comércio Varejista. Não podemos citar as lutas da categoria sem passar pelas mais recentes conquistas. A unificação da operação em um único terminal de todas as bandeiras de venda a crédito e débito e as alterações realizadas na nova lei do inquilinato. Já o SPC Brasil disponibiliza diversos serviços para os lojistas. As famílias de produtos SPC Brasil oferecem soluções para auxiliar o associado na concessão de crédito com segurança, transformando o serviço de proteção ao crédito em um provedor de soluções para o comércio. Um futuro onde a tecnologia da informação, a competitividade e o desenvolvimento sustentável serão cada vez mais partes da CNDL, das FCDLs e CDLs. Muito bem, de volta com o programa CDL TV, vai até às 6h30 da tarde, ao vivo. Você está convidado a participar e interagir com os nossos convidados, o advogado Daniel Haddad e também o gerente regional do Sebrae, Paulo Sérgio Françosi, permanece conosco, o presidente da CDL Santos Praia, comentarista do programa, Nicolau Miguel Obeide. Temos aí o WhatsApp à sua disposição, 7805-3326, prefixo 13, evidentemente, e o telefone fixo 13-3289-9495. Encaminhe perguntas aos nossos convidados e concorra ao par de ingressos do Cine Rocks, o par de ingressos do Cine Rocks, aí do nosso grande amigo, o Toninho Campos. Agora a gente está falando dos boatos, né? Chuvasco, ontem eu tomei chuva, viu? E por acaso hoje uma camisa estava no armário e ela coube em mim. Vai que a chuva emagrece, né? Então vai ter muita gente tomando chuva. É verdade. Por aí, não aconteceu nada comigo, né? Eu acho que estou normal. Se acontecer uma coisa fora do normal, por favor, vocês assumam o controle aqui do programa, né? Se você começar a derreter... Se eu desintegrar, é por causa disso, né? Por acaso vir a desintegrar. Então, agora nós comentamos, dentro do que ainda não foi muito abordado, já falamos dos boatos, enfim, essas coisas todas, mas as autoridades teriam que se pronunciar. E nós temos aí depoimentos, primeiramente do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, postado numa rede social. Vamos conferir. A ideia de montar o gabinete de solução da crise, né, é para poder integrar os poderes da República. Está aqui o governo federal, órgãos do governo do Estado e órgãos da Prefeitura. Normalmente, quando você tem 3 esferas trabalhando ao mesmo tempo, pode criar algum tipo de confusão. Então, a gente monta um gabinete e tem a possibilidade de acompanhando para e passo, conforme for reduzindo ou avançando o problema. O governador Geraldo Alckmin pediu que instalasse o comitê de solução para centralizar 24 horas as decisões e poder integrar as 3 esferas de comando do Estado, porque é um assunto grave, claro, e merece a atenção do Estado como um todo. Falei hoje pela manhã com o presidente e vice-presidente Michel Temer, solicitando apoio do governo federal para que a gente possa ter mais instrumentos no combate ao incêndio. Isso foi viabilizado, nós conseguimos aí ampliação dos equipamentos. Nós tínhamos um caminhão disponibilizado pela Petrobras, que é um caminhão específico para esse tipo de operação. Então estão chegando mais 3 caminhões e também